Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Meu querido ouvinte desta emissora e internauta que nos segue pelas redes sociais, vamos, com muita alegria, iniciar esta semana de atividades, esta segunda-feira, 10 de novembro, com grande esperança no coração, porque nós somos peregrinos de esperança. Eu espero que o nosso programa possa te ajudar a começar o dia na luz da presença redentora de Cristo. Durante este mês, estamos meditando sobre a esperança cristã e a morte, que é um tema um pouco espinhoso, mas é um tema que nos ajuda na compreensão de nós mesmos. Talvez você esteja necessitado dessas palavras de consolo, de esperança, para você se situar de maneira coerente dentro da realidade do mundo. Nós não estamos atravessando tempos fáceis, pelo contrário, são tempos dificílimos. E não vemos assim uma clareza no futuro. Mas o cristão clama pela graça do Espírito Santo para compreender os momentos de dores e os momentos de alegria. Tenho encontrado muitas pessoas em sofrimento, com dívidas, não conseguem vender patrimônio, comércios fechando, enfim, a nossa situação não é uma situação muito agradável em nossos tempos. Isso em razão de um governo desnorteado, por esta crise medonha que entranhou no profundo da República, das instituições. E a verdade parece que é mentira e a mentira parece que é verdade. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Não é um tempo fácil, por isso precisamos preparar espiritualmente para enfrentar o tempo de crise que está se impondo a todos nós. Mas a gente levanta a cabeça com coragem, economizando, tendo prudência nos negócios e confiando que o Senhor é o Deus da história. Não obstante os homens quererem mudar a história, fazer a história conforme os seus propósitos, muitas vezes iníquos, porque nós vivemos um tempo de iniquidade, Deus age. O importante é isso. A liturgia de hoje nos coloca diante da figura luminosa de São Leão Magno, Papa do século V, o primeiro Papa Leão, homem de fé sólida e de palavra fecunda, chamado pela Igreja de Magno, que significa o grande, porque sua doutrina e santidade marcaram a história do cristianismo. Esse grande Papa viveu em tempos de crise, como a nossa, invasões e heresias, e sustentou a fé do povo com a força da verdade revelada. São Leão Magno não falava para agradar, mas para salvar. Não pregava para entreter, mas para converter, como assim deve ser o bom pastor em todos os tempos da Igreja. O bispo, sobretudo, não pode ter medo de colocar o dedo nas feridas, nas perebas da nossa sociedade, que geralmente são causadas pelos iníquos. E quando nós vivemos sobre o governo da iniquidade, então não é fácil, porque o justo geme. Quando vivemos sob a égide de homens corajosos de verdade, de princípios, de valores, o justo se alegra. E nós esperamos que um dia possamos nos alegrar. São Gregório Magno ensinava que o sacerdote deve ser
doutor da fé e pregador da esperança, especialmente diante dos grandes temas que tocam a alma, principalmente a morte, o juízo, o céu e o inferno, os chamados novíssimos. Esses temas não devem ser evitados, mas proclamados com clareza e caridade. A Igreja não teme falar da morte, porque ela conhece o Senhor da vida. São Leomagno, em seu Sermão 71, nos ensina: Cristo ressuscitou para que a morte perdesse o poder sobre os que creem. Essa é a doutrina que consola e também ilumina. O cristão se alimenta dessa verdade, não teme o túmulo, porque sabe que a morte é passagem, não um fim em si mesma. O sacerdote, quando ensina isso, com fé, liberta o povo do medo e conduz à serenidade dos que esperam em Deus. Hoje, muitos vivem escravizados pelo medo da morte e pela fuga de tudo que recorda a fragilidade humana. O sacerdote deve recordar que o Evangelho não promete uma vida sem dor, mas uma vida que vence a dor pela cruz. O poder da cruz. É a cruz que nos dá esta ciência da vitória. Não é outro caminho. A fé na ressurreição dá sentido às lágrimas e o anúncio da vida eterna sustenta os corações feridos pela perda. Esse mês de novembro, que é o mês da gente rezar pelos mortos, nos deve marcar profundamente com essas verdades. A doutrina sobre os novíssimos é um ato de caridade pastoral, porque prepara o povo para a eternidade. A igreja, na verdade, existe para isso, para nos preparar para a eternidade. O padre que fala do juízo, do céu e do inferno com prudência e unção está sendo o verdadeiro pai espiritual, que não quer ver seus filhos perdidos. Como São Leomagno, o sacerdote deve conduzir o rebanho à contemplação do céu e não às ilusões passageiras do mundo. Essa vertente da teologia da libertação quer colocar a gente olhando somente para a realidade, mas nunca para a eternidade. O consolo cristão nasce da certeza que a morte foi vencida. Cristo desceu ao túmulo, mas o túmulo não o pôde reter. Ele abriu um caminho onde antes só havia escuridão. Essa é a razão da nossa esperança. Por isso, meu querido irmão e irmã que me acompanha, diante da morte, o sacerdote é chamado a ser ministro da consolação, a ensinar que os nossos entes queridos não desapareceram, mas vivem em Deus, aguardando o dia glorioso da ressurreição. São Leomagno dizia ainda: onde está a fé, ali está a vitória sobre o medo. O povo precisa dessa fé para enfrentar os sofrimentos da vida. Um sacerdote que prega a verdade escatológica faz nascer no coração dos fiéis um amor maior pelas coisas do alto e um desapego das vaidades terrenas, que são verdadeiras armadilhas, correntes que vão algemando a vida espiritual das pessoas. Peçamos nesse dia, meu dileto irmão e irmã, a São Leomagno, que nos ensina a viver e a morrer com fé. E rezemos também pelo Papa Leão, que nos governa, o Papa Leão XIV. Que os sacerdotes sejam homens que iluminam a morte com a luz da ressurreição e que, ao anunciar a esperança, sustentem os corações vacilantes. Que cada homilia, cada visita ao enfermo, cada oração no cemitério seja um ato de fé na vitória de Cristo sobre a morte.
esse é um tema também que você que é pai, mãe, avós, não pode sonegar às crianças, aos filhos, que nós devemos ir preparando para estes momentos de confronto da vida com o mistério da morte. Eu espero, prezado ouvinte, que esse tema desta segunda-feira possa te ajudar a arrancar de dentro de você os espinheiros do medo, da angústia, da falta de consolo. Coragem, levante a sua voz, levante o seu coração, não tenha medo. A morte já perdeu o seu império para a ressurreição de Cristo. Sejamos homens e mulheres alegres, com corações consolados que consolam, e que a vida possa ser vivida como uma grande ação de graças, porque o nosso Deus é o Deus vivo, doador e protetor da vida. Amém. Partilho com você um pequeno comentário sobre o Evangelho de hoje. Lucas 17, de 1 a 6. Esse Evangelho nos recorda as palavras exigentes de Jesus. É inevitável que aconteça escândalo, diz ele, mas ai daquele por quem eles vêm. Jesus é muito duro aqui com os escandalosos. O Senhor adverte os seus discípulos sobre a gravidade de escandalizar os pequenos na fé. E em seguida os exorta ao perdão e à confiança. Diante da fragilidade humana, os apóstolos pedem: aumenta a nossa fé. Muito bonito o Evangelho de hoje. Por isso que nós não podemos esquecer que a fé é o remédio contra o medo da morte e contra o escândalo. Porque o escândalo é o mal. Jesus compara a força da fé a um grão de mostarda, pequena em aparência, mas poderosa em seus frutos. Assim também é a fé que prega os novíssimos. Parece severa, mas produz a paz no coração e o consolo diante da eternidade. Que esta palavra nos ajude a crescer na confiança. Se vivermos cada dia com fé, a morte não será terror, mas encontro. E se formos fiéis em ensinar a verdade com amor, São Leão Magno, como ele, o Senhor nos recompensará com a alegria eterna do reino. A igreja existe para evangelizar e para nos preparar para morrer bem. Essa deve ser a grande preocupação nossa, morrer bem, estar em comunhão com Deus. Portanto, vigiai e orai, pois não sabeis nem a hora nem o dia. E quem olha para a cruz, quem olha para o horizonte da fé, é capaz de vencer tudo, inclusive os problemas que você está carregando nesses dias. As dificuldades, os tormentos, as decepções, as amarguras, tudo isso passa porque só Deus permanece. Tenha fé, tenha coragem, levante a sua cabeça. Vamos para mais uma semana com esperança e fé nos nossos corações. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, abençoa quem nos ouve e quem nos acompanha pelas mídias nesta manhã. Dai-nos, Senhor, a coragem da fé, a unção do Espírito Santo que marcou o coração de São Leão Magno, para que nada neste mundo nos afaste do bem, da luz ou venha roubar, subtrair a nossa paz, a nossa fé, o nosso amor, a luz da nossa esperança. Fica, Senhor, no coração de cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Antes da bênção final, eu gostaria de pedir a você que compartilhasse esse nosso conteúdo. Você que nos assiste pelo rádio, entre também no YouTube
procura lá o nosso canal, Dom Adair José Guimarães, se inscreva, assine o sininho das notificações para você acompanhar os nossos momentos de evangelização. Programa Oração da Manhã, Oração da Noite, homilias e outros conteúdos. Compartilhe os nossos conteúdos, porque assim você, comigo, estará evangelizando, levando uma palavra de vida a tantos corações que precisam. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que tenhamos todos, no final da vida, uma morte santa. Até às 21 horas aqui no canal, com a catequese Eclésia Santa. Amém.